Olá, pessoal. Vamos para o nosso segundo dia, então. Hoje eu vou falar de exame físico geral. Então, eu separei 2 livros que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui, da Alba Lúcia, acho que todo mundo já conhece. E tem um outro que é da minha professora da faculdade, da Eduarda, mas que eu só tô conseguindo acessar ele online, pelo Evolution. Então, depois eu vou tirar uma foto e disponibilizo para vocês, acho que eu deixo lá no Stories, tá bom? Hoje a gente vai falar de exame físico geral, então a gente já examinou o nosso ambiente, já organizou o nosso plantão, então a gente vai partir para ver o paciente. E daí, essas referências trazem esse exame físico geral ou a ectoscopia muito parecidas. E aí eu anotei algumas coisas que eu não quero esquecer de falar com vocês. A primeira coisa que essas referências normalmente trazem, e eu queria dizer uma coisa antes da gente começar. Essa nossa conversa é pra prática, é falando da minha prática, enfim, daquilo que eu normalmente faço. Então, aqui não tá tudo Caxias, tudo ao pé da letra. Então, se você vai fazer uma prova, um concurso, talvez esse vídeo não é pra você, o vídeo pra você da prática, tá bom? Então, a primeira coisa que esses livros pedem pra gente fazer é a avaliação do estado geral do paciente, que é aquele famoso MEG, BEG, REG, regular estado geral, bom estado geral, mau estado geral, que eu particularmente não gosto. Na verdade, na minha avaliação e na minha evolução, eu não gosto de nada muito subjetivo, como essa avaliação é, porque depende do olhar do avaliador e depende do momento que você está avaliando o paciente. Então, por exemplo, eu não gosto muito da regular aceitação da dieta. Quanto que é regular? Ou ruídos hidroaéreos presentes. Então, entre o cara que tá com ruído hidroaéreo ausente e o que tem hiperativo, aquele cara que tá com a diarreia, existe uma diferença muito grande. Então, eu quero saber como é que tá esse ruído. Isso a gente vai falar um pouquinho na hora de falar de exame físico abdominal. Então, eu acho que essa avaliação de regular estado geral é muito subjetiva. Eu não gosto de pôr na minha avaliação. Se você põe, não tá errado, mas toma bastante cuidado com o momento que você tá fazendo essa avaliação. Então, de repente, você entra no quarto do paciente logo cedo, ele nem tomou café, mal levantou da cama, tá descorado, mal-humorado, você vai ter um tipo de avaliação. Aí você entra daqui 1 hora, ele tomou banho, tomou café, tá corado, animado, conversando, a sua avaliação já vai ser outra. Então, tomar cuidado para ter uma avaliação global desse estado geral. A segunda coisa que a gente vai falar é a avaliação da consciência. Ela vai variar muito da onde você tá, do tipo de paciente que você tá avaliando. Se você tá na clínica médica, você normalmente vai ter um paciente que tá acordado e você vai avaliar se ele tá consciente, orientado, se ele tá letárgico, se ele tá sonolento. E nisso eu acredito que não é possível fazer só numa entrevista. Não dá pra você entrar no quarto do paciente uma vez, fazer aquelas perguntinhas basiconas do tipo, quantos anos você tem, qual é o seu nome, onde você tá, onde você mora, e dar-se por satisfeito. Eu acho que essa avaliação exige pelo menos um plantão, que você entre mais de uma vez, que você converse com o paciente mais de uma vez, porque de repente o paciente de manhã foi super coerente com você, e daqui a pouco ele tá, sei lá, o técnico tá saindo do quarto, ele tá falando que é a filha dele que tá saindo. Principalmente os pacientes que têm delírio, que vão alternando o nível de consciência. Então, não tome apenas uma entrevista para avaliar o nível de consciência e a orientação do paciente. Ponto 2. Se você já trabalha numa semi-intensiva ou numa terapia intensiva, provavelmente você, além de avaliar o nível de consciência, você vai precisar aplicar a escala de coma de Glasgow. Principalmente para os pacientes de trauma, os pacientes de AVC, os pacientes com tumor do sistema nervoso central. Então, esses pacientes vão ser passíveis da gente fazer a escala de coma de Glasgow. E aí, eu vou me apegar um pouquinho nesse ponto, porque a gente não vai fazer nenhum dia de avaliação neurológica. Então, o que eu quero falar sobre isso? Então, a escala mudou recentemente. Na verdade, foi
só teve um acréscimo aí. Então a gente faz a escala como fazia normalmente, ela ainda vale até 15. Agora a diferença é que a gente acrescentou a avaliação das pupilas junto com o Glasgow. Então, se o paciente, a depender da fotorreação das pupilas, ele perde 1 ou 2 pontos. Então, se uma pupila não reage à luz, ele perde 1 ponto. Se as duas pupilas não reagem à luz, ele perde 2 pontos. Então, antes o nosso Glasgow mínimo era 3, agora o nosso Glasgow mínimo é 1. Então, se ele pontuar tudo lá no mínimo do Glasgow e ainda perder os pontos de não ter fotorreação nas pupilas, ele fica com um Glasgow de 1. E aí é importante a gente avaliar das pupilas. Então, saber se elas estão fotorreagentes ou não. Às vezes elas estão reagentes, mas estão lentificadas, então é importante detalhar. A gente precisa deixar bem anotado qual é a pupila que está maior. Então, direita maior que esquerda maior que a direita. Anotar qual não tem fotorreação. Existem algumas reguinhas que vocês podem conseguir na internet, ou que tem até algumas instituições lá no Einstein, quando era no papel, tinha. Você tem as medidas da pupila em milímetros, então se você tiver acesso a isso, é importante você colocar quantos milímetros está a pupila, para você ir acompanhando, principalmente para o paciente de trauma. De pupila, eu tinha muita dificuldade. Eu sempre esquecia diferença entre pupila. O que era miose, midríase, se estava dilatada, se não estava. E aí uma vez, uma criança minha foi fazer um exame de fundo de olho, precisava dilatar a pupila. E o médico pediu um colírio midriax. Então eu nunca mais esqueci. Midriax, midríase, pupila dilatada. Miose, pupila pequenininha. Lembrar que os nossos pacientes de UTI que estão sedados, a maioria das sedações, dos analgésicos vão causar miose. Então, é aquela pupila pequenininha e que é difícil, às vezes, ver fotorreação. Então, tem que ver com bastante cuidado. E importante para esses nossos pacientes de terapia intensiva. Se o paciente está, por exemplo, entubado, se ele tem um edema de pálpebra, é importante que você não consegue abrir os olhos do paciente. Que mais? Enfim, não sei. Qualquer impedimento para realizar a escala de coma de Glasgow adequadamente, isso tem que estar muito bem descrito, porque às vezes o Glasgow fica subestimado. Então, o paciente está entubado, você não sabe, por mais às vezes que ele esteja acordado, respondendo sim ou não, se a hora que você tirar o tubo ele vai ter palavras desconexas ou não. Então, isso tem que estar bastante claro na sua avaliação, se foi possível ou não realizar o Glasgow. E pacientes que estão sedados, não há como fazer o Glasgow. Nesses pacientes, a gente vai fazer escala de sedação. Tem escalas diferentes para os adultos e para as crianças, a gente pode falar disso melhor num outro momento. E eu também gosto de colocar isso na evolução. Então, por exemplo, isso na evolução e na prescrição de enfermagem. Então, meu paciente está lá entubado sedado. Então, eu coloco lá. Lá o médico, na verdade, põe em prescrição médica. E eu uso Comfort, a escala Comfort. Então, ele põe Comfort de tanto a tanto, que é o alvo que ele quer. E aí, na minha evolução, eu coloco paciente sedado, Comfort das últimas 24 horas de X a Y. Porque a gente precisa acompanhar se o paciente está atingindo aquele nosso Comfort. Então, se é um paciente que tá, por exemplo, tem um trauma de cabeça e a gente quer deixar ele bem sedado, nosso alvo de sedação vai ser 1. Se é o paciente que está em desmame, que está próximo de ser estubado, a gente tem outro alvo de sedação. Então, isso também tem que estar claro na sua avaliação. De estado mental, tinha uma última coisa que eu queria dizer, mas para quem está lidando com o paciente acordado, é cuidado com as deficiências auditivas e visuais. Por que eu tô falando isso? Esses dias, uma técnica da minha equipe foi cobrir o pessoal da adulto. E aí chegou lá, até dividirem a escala, um paciente chamou e ela entrou no quarto para ajudar. E fala com o vozinho, o vozinho não entende, o vozinho respondendo nada com nada. Ela saiu do quarto e foi falar com a enfermeira. Falou, olha, eu fui lá tentar atender o paciente, eu não consigo entender o que ele quer, ele tá confuso. A enfermeira falou, não, é que ele é surdo e cego. Então, se não botar o aparelho no vozinho, coitado, ele não consegue saber o que você tá falando e não consegue se fazer entender. Então, parece
bobeira, mas às vezes eu não sei, você acabou de chegar, você ainda não acompanhou o paciente tá sem a família, tá sem o aparelho. Tomar muito cuidado com essas coisas.